Mateus 24. A gente vai falar hoje. A gente falou do princípio das dores no último domingo. Como viver no princípio das dores. Que eu compartilhei com vocês sobre a minha visão do período de tempo onde se aplica o princípio das dores. A gente viu, né, que o amor de muitos vai esfriar por causa da iniquidade, da multiplicação da iniquidade. E a gente viu que o evangelho do reino, o testemunho de Jesus Cristo vai ser pregado em todo o mundo antes do fim. Glória a Deus. E hoje a gente vai continuar em Mateus 24, só que a gente vai falar da grande tribulação, que termina com a gloriosa vinda de Jesus. Você está pronto? Você está preparado? Então a gente vai do versículo 15 ao versículo 35. Então você já tem 2 textos para meditar durante a semana no seu devocional, né? Isaías 32 e 33, mais Mateus 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, pausa. Jesus faz uma pausa. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, pausa. Jesus, ele para o ensino dele. Jesus, ele pausa o ensino dele para falar: quem lê, que entenda o que eu vou falar agora. Jesus Cristo, ensinando sobre o fim dos tempos, não se importou em ser totalmente detalhista sobre o princípio, o que inicia a grande tribulação. Por quê? Porque Daniel era um homem que lá no capítulo 9 de Daniel, ele estava lendo, se eu não me engano, Ezequiel. Me perdoa se eu errei. Ele estava lendo o profeta Jeremias. Em Daniel 9, Daniel estava lendo o profeta Jeremias. E lendo o profeta Jeremias, ele viu que o que ele estava vivendo havia sido profetizado. E estava chegando ao fim. E ele entendeu que ele precisava se envolver com a história de Deus, com o plano de Deus em oração. Então, meu amigo, é muito importante lembrar disso, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus, quando você aprende a palavra de Deus, você precisa pôr em prática, viver a palavra de Deus. Daniel estava lendo o profeta. Daniel, ele leu sobre o tempo do cativeiro. Ele leu que o tempo do cativeiro chegaria ao fim. Quando ele leu isso, ele não foi para a próxima página. Daniel não foi para o dia seguinte do devocional. Daniel não simplesmente ignorou aquilo e foi para o próximo texto profético. Daniel parou o que ele estava fazendo e Daniel começou a orar: Senhor, eu quero me confessar para o Senhor e quero confessar o pecado da minha nação. Porque o tempo do cativeiro está chegando ao fim. E eu te peço perdão dos nossos pecados. Você que é misericordioso e nós somos pecadores. E Daniel começa a orar porque ele leu que o profeta Jeremias tinha profetizado aquele tempo. Isso, meu amigo, é crer na palavra de Deus e pôr em prática a palavra de Deus. Então, quando você lê, por exemplo, Jesus falando que antes da grande tribulação haverá medo por causa dos rumores de guerra, engano, amor esfriando e o evangelho sendo pregado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar: Senhor, não deixe o meu amor esfriar. Senhor,
Não deixe o medo tomar conta da igreja. Senhor, faz com que a tua igreja aprenda a sua palavra, para que o medo seja substituído pela esperança. Senhor, eu oro para que o Senhor envie mais missionários e eu também seja enviado a pregar o seu evangelho, assim como o Senhor ordenou no fim do registro dos evangelhos. Olha, Senhor, me perdoa porque eu não obedeço à grande comissão. Olha, Senhor, me perdoa porque eu não sou uma testemunha do Senhor. Quando você lê a palavra de Deus, você precisa deixar a palavra de Deus falar com você. E quando a palavra de Deus fala com você, você precisa se arrepender. Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de vida. E você precisa mudar de vida a partir do que a palavra de Deus fala. Me perdoa, Senhor, porque antes do fim o evangelho é pregado. E eu não tenho pregado o seu evangelho. Me perdoa porque eu vou para a igreja domingo após domingo. Eu tenho uma rede social de crente. Eu canto música de crente. Eu compro roupa de marca de crente. Mas não sou alguém que crê de fato na sua palavra. A gente aprendeu domingo passado sobre o princípio das dores. E quem é aqui que despertou a partir do que ouviu? Quem é aqui que começou a vigiar sobre o próprio amor? Quem é aqui que se tornou um crente maduro responsável pela sua intimidade com Deus? E começou a entender que o que queima no nosso coração não somos nós que produzimos, mas o que queima no nosso coração é o que nós vemos em Jesus. Quem é que começou a pregar o evangelho e começou a ser uma testemunha de Jesus depois que leu o que Jesus falou que aconteceria antes do fim? Porque a vontade de Jesus não é que você se torne um espectador do que acontece no culto de domingo, meu amigo. Acorda para a vida. Senão você vai estar aqui e não vai ser de fato discípulo de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, pratique as palavras de Jesus. Se eu pudesse falar algo para você e você quisesse me obedecer em alguma orientação para sua vida, eu falaria: para de cantar para o mundo que você é crente. Desliga as redes sociais. Coloca a roupa que fala do texto bíblico que você não lê e não pratica no armário. Veste pano de saco. Apaga a sua biografia no Instagram. Arquiva as fotos de você orando, de você pregando, de você ministrando. Vai para um lugar secreto com Deus. E começa a falar: Senhor, eu sou um miserável. Senhor, eu não sou alguém diante de você. Porque senão a gente vai para a próxima parte de Mateus 24. Mais uma coisa que você vai ouvir e não vai pôr em prática. Jesus nos chama para fazer parte do seu plano. Jesus nos chama para fazer parte ativamente do seu plano. Jesus quer te inserir no propósito eterno dele. Jesus quer te colocar no que ele está orquestrando na história. Quando você lê os profetas, quando você lê os apóstolos, quando você lê os ensinos de Jesus, Jesus quer te tirar do lugar de mornidão e te colocar num lugar fervoroso, que crê no que você está lendo e começa a viver a partir daquilo. Moldar a sua vida a partir daquilo. Jejuar mais por causa daquilo. Deixar de comprar coisas por causa daquilo. A nossa vida precisa ser afetada pela palavra de Deus, meu amigo. Senão você não crê no que você está ouvindo. Senão você não é discípulo de Jesus.
senão você é uma farsa. E a gente começou com Mateus 23, homens e mulheres que eram semelhantes a sepulcros caiados. Jesus começa nos tirando do lugar da hipocrisia e nos coloca no lugar de atividade fiel. Jesus quer que você abra a porta da sua casa para pregar o evangelho para outras pessoas. Jesus quer que você faça GCs com um entendimento sobrenatural de que o partir do pão naquele lugar é uma preparação do que está por vir. Nossas conversas não podem ser conversas tolas, jogadas ao vento. Nossas conversas precisam ser conversas que contêm a palavra de Deus, onde a gente anima uns aos outros, exorta uns aos outros e fala, meu amigo, para de viver essa vaidade. E se arrepende, porque Jesus está voltando, acorda, vigia, vai orar, vai juntar óleo, vai jejuar, meu amigo, porque o jeito que você está vivendo não é um estilo de vida que, de fato, vai estar preparado para o dia da vida do Senhor. A gente precisa parar de querer ser os revolucionários. Qual que vai ser o próximo passo da igreja? Qual que é a próxima coisa que a igreja vai fazer para dar um tapa na cara da religiosidade? Meu amigo, sabe o que você precisa fazer? Você precisa primeiro ser fiel aos fundamentos da palavra de Deus, partir o pão com consciência, perseverar na doutrina dos apóstolos com consciência, perseverar nas orações com consciência. Isso é ser discípulo de Jesus. Quando Jesus fala quem lê entenda, você devia parar de ler Mateus 24 e querer entender isso que Jesus está falando. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você não sabe ler a Bíblia. Porque quando você passa por um texto como esse, você ignora. Mas sabe o que Jesus quer? Jesus quer que você pare. Coloque um marca-páginas aqui. Vá para Daniel. E se você não sabe o capítulo, se Jesus falou assim, quem lê Daniel, que entenda, é sua responsabilidade ler Daniel inteiro, até entender. É ir para a aula que está ensinando Daniel, pegar o seu caderno e anotar tudo. Porque Jesus disse, aquele que me ama é aquele que está atento para obedecer os meus mandamentos, a minha palavra, porque a minha palavra permanecerá enquanto os céus e terra passam. Então, quando a gente começa Mateus 24, a partir do capítulo 15, a gente precisa parar tudo e ir para Daniel. Estudar o profeta Daniel, porque o profeta Daniel, nisso tudo que eu estou falando, de ter orado, lido a palavra de Deus, um anjo aparece para ele e fala, Daniel, você é muito amado. E agora vai ser revelado para você as coisas referentes ao último dia. Daniel recebe revelação do que vai acontecer nos últimos dias, cara. Porque ele é muito amado. Revelação é entregue a quem é muito amado. Conhecimento é entregue a quem é muito amado. Porque Jesus disse, não há mais nada escondido diante de vocês, porque vocês não são mais servos escravos, mas vocês são meus amigos. Se eu não me engano, Amós vai falar que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus amigos, os profetas. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa se dedicar a conhecer Deus. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa se dedicar a conhecer Deus. E Deus disse, quando vocês verem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, o que Jesus está falando? Quando vocês virem aquele que estabeleceu um pacto com Israel, quebrar este pacto no templo, interromper os sacrifícios que ele havia concordado e profanar esse templo, se chamando Deus e exigindo para si adoração, então os que estiverem na Judeia, que fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Jesus, no fim desse ensino, fala, não passará essa geração até que as coisas que eu falei se cumpram. Sabe o que aconteceu?
foi invadido. A cidade de Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, e as pessoas que ouviram Jesus nesse sermão e tinham as palavras de Jesus frescas no seu coração e frescas na sua mente, sobreviveram. Isso daqui é histórico, tá? As pessoas que lembraram as palavras de Jesus na invasão, fugiu, não foi para casa buscar nada e sobreviveu àquele ataque. Sabe o que acontece com quem ouve as palavras de Jesus e pratica as palavras de Jesus? Essa pessoa tem vida. Essa pessoa não vive embriagada, perdida no plano de Deus, mas ela vive atenta, sóbria, sabendo o que tem que fazer, qual que é o próximo passo. Cara, a pessoa que lê a palavra de Deus, quando vê o primeiro selo sendo aberto, ela sabe do segundo selo. E quando o segundo selo é aberto, ela sabe do terceiro selo. Quando a primeira trombeta é tocada, ela aguarda pela segunda trombeta, ela ora pela terceira trombeta. Porque o plano de Deus, ele está revelado para nós olharmos ele e seguirmos ele. O que Jesus quer dizer? Aqueles dias de grande tribulação serão dias que não dará tempo para nós voltarmos para trás, olharmos para trás. De forma prática e muito real foi com aquele povo, que quando o inimigo de Israel invadiu, eles lembraram, Jesus falou, não volta para sua casa, o que estiver no campo, foge, o que estiver no alto, não volta para casa para pegar nada. E eles, quem ouviu, sobreviveu. De forma espiritual, se eu não me engano, Lucas, ele vai detalhar mais isso, de que Jesus estava falando, aquele que perder a sua vida aqui, ganha-la. Na grande tribulação, não haverá tempo para nós sermos como a esposa de Ló. A esposa de Ló olhou para trás. A esposa de Ló desejou as coisas dessa vida. A esposa de Ló, meu amigo, não sei se você está entendendo, mas Deus falou, sai daí, cara. O anjo do Senhor falou, vem, não olha para trás, porque o pecado dessa cidade subiu até Deus. E Deus vai destruir. Sabe o que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás, cara. Porque ela amava aquela cidade, ela amava o pecado daquela cidade, ela amava o que acontecia ali. E Jesus está nos ensinando, naquele dia não existirá espaço para amar outras coisas, porque aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. O que a gente louvou aqui, cara? Pode me tirar tudo o que eu tenho, mas se você não abrir mão de tudo agora, você não vai conseguir abrir mão naquele dia. O discipulado de Jesus começa quando você consegue ajudar o seu irmão a abandonar tudo por Jesus. Sabe? A gente vai ter um batismo no fim do ano. Sabe o que é discipulado? É você ajudar quem vai ser batizado a amar Jesus e a perder a sua vida por Jesus para ganhar uma vida com Jesus. Discipulado é isso, cara. Discipulado é isso. Discipulado é você pregar o evangelho na praça, alguém crê, mas depois que essa pessoa crê, cara, você vai ter que falar pra ela assim, mano, sabe esse Jesus que você aceitou? Sabe esse Jesus que você creu? Sabe esse Jesus que você entregou a sua vida? Cara, eu não tava brincando quando eu falei que você tem que entregar a vida pra ele, cara. Você tem que entregar tudo por ele agora. Sabe, essa nova vida que você tem agora é tipo zero amor e paixão pelas coisas do mundo e 100% amor por Jesus. Você tá pronto. E a pessoa, cara, isso é fazer discípulos. A pessoa ouviu de Jesus na praça, mas ela vai precisar ser moldada pelo evangelho e ela vai precisar encarar o discipulado radical, que é abrir mão por tudo, abrir mão de tudo pelo homem que ela aceitou entregar a sua vida. Quando a gente faz um GC, a gente precisa ter na roda de conversa textos bíblicos e palavras que gerem uns nos outros capacidade de amar menos o mundo e mais Jesus. Se você vai pro GC, cara, e sai de lá risonho, sorridente,
de pança cheia, mas não sai amando mais Jesus, não sai amando menos as coisas dessa vida, não sai pronto para olhar para frente e não olhar para trás, e significa que o discipulado que vocês estão vivendo é um discipulado manco, frágil, imaturo, deficiente. O discipulado de Mateus 24 é um discipulado radical, onde Jesus pega os seus discípulos e fala: ei, presta atenção, vocês vão morrer por minha causa. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. E naquele dia, quando vocês virem o que o profeta Daniel disse acontecendo, quem olhar para trás será como uma esposa de Ló. Quem voltar para buscar alguma coisa mais valiosa do que a mim será morto. Porque o texto bíblico, quando fala um será deixado e outro será levado, só existe duas interpretações coerentes para esse texto. Salvação na grande tribulação ou arrebatamento no fim da grande tribulação. Um será deixado pode significar que um será mantido vivo e o outro vai morrer nos juízos de Deus. Assim como na geração de Noé, quem estava na arca ficou vivo, mas quem estava fora da arca morreu. Um será deixado vivo e o outro será levado pela morte. Um será deixado, preservado vivo, mas o outro será alvo da ira de Deus. Qual outra interpretação coerente? O arrebatamento. No fim da grande tribulação, quando Jesus rasgar os céus, um encontrará Jesus nos ares e terá o seu corpo glorificado. O outro será destruído completamente porque não se arrependeu dos seus pecados. Um será deixado e outro será levado. Não existe arrebatamento secreto no meio da narrativa de Deus. Isso é invenção humana, tá? Todo mundo já sabe, mas é bom lembrar. Isso é invenção humana. Não tem origem bíblica. Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinou isso. Então, naquele dia nós temos que estar prontos para deixar tudo e seguir Jesus, mas não deixar para aquele dia. Ah, Mateus, naquele dia eu não vou amar mais riqueza. Naquele dia eu vou orar mais. Naquele dia eu vou jejuar mais. Naquele dia eu vou servir Jesus. Naquele dia... Não, cara. Nós precisamos morrer agora para nós mesmos, para sermos mártires, porque não vai ter mais coisas para se perder quando alguém ameaçar você por causa do nome de Jesus. Aqueles que se humilham agora, é impossível ser humilhado no fim dos tempos. Aquele que não tem nada agora, é impossível perder alguma coisa no fim dos tempos. Aquele que já morreu para Cristo agora, não tem medo da morte no fim dos tempos. Se você tem medo de perder suas riquezas, é porque você ainda ama suas riquezas. Se você tem medo de perder a sua vida, é porque sua vida ainda não está totalmente entregue àquele que se entregou por você. Mas Jesus fala, quem estiver no campo, não volte atrás. Quem estiver no telhado, não desça para tirar nada da sua casa. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Sabe por que Jesus fala isso? Porque a grande tribulação será dias de grande aflição como nunca se viu antes e nunca se verá depois. Então Jesus fala, ai das grávidas. Quem estiver grávida naquele dia vai sofrer, meu amigo. Imagina uma grávida com todas as debilidades que ela tem, fugindo de uma invasão, fugindo de um inimigo, fugindo de uma perseguição. Ai das que amamentam, imagina, cara, como será para essas mulheres naquele dia. Jesus está querendo dizer, ai, porque aquele dia será um dia de grande aflição como nunca se viu antes. E o que ele fala? Orem. Orem. Para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Olha aí o convite de Jesus. Jesus está querendo dizer assim, quem estiver ouvindo, quem estiver lendo sobre essas coisas, ora. Coloque na pauta de oração. Coloque na sua lista de oração. Para que o dia da fuga
Não seja no sábado nem no inverno. Jesus nos convida, cara, a colocar na nossa lista de oração, orar, para que Ele nos livre na grande tribulação, para que Ele crie escapes na grande tribulação. Você tem orado pelo que Jesus tem ensinado no fim dos tempos? Quando você se coloca para orar, você tem falado com Deus e pedido para Deus sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos? Ou melhor, você tem orado o suficiente? Você tem praticado essa disciplina espiritual de falar com Deus e principalmente falar com Deus as Escrituras? Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Todo aquele que me ama, todo aquele que ama a minha palavra, ore a minha palavra e ore por aquele dia. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Sabe o que você tem que fazer agora? No próximo GC, você tem que abrir a sua Bíblia em Mateus 24 e falar assim: amigos, meus irmãos, o que a gente vai fazer a partir de agora para se preparar para esse dia? Porque ou você está se sabotando, ou você está deixando entrar por aqui e sair por aqui, ou você de fato não está entendendo o que significa dias de aflições como nunca houve antes, nem nunca haverá depois. E nós estaremos nesses dias de aflição. Olha o que Jesus vai falar. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos... Peraí. Os escolhidos estão na grande tribulação, cara. Se você estiver vivo para ver Jesus voltar, você estará vivo para passar 3 anos e meio de grande aflição. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Você lembra do que é revelado em Apocalipse? Quantas pessoas morrem? O quanto da vegetação é afetado? O quanto de água potável é afetada? Cara, Deus, Ele usa limites santos para não destruir tudo por causa da sua ira justa. Deus, Ele usa, eu ouvi isso uma vez e amo essa expressão porque ela define bem. Deus, Ele usa as maneiras menos severas para derramar os seus juízos. E se não fosse pelos escolhidos dentro da grande tribulação, se não fosse por mim e por você dentro da grande tribulação, aqueles dias não seriam abreviados e nenhuma carne se salvaria. Sabe o que Deus está falando? Para os que acreditam que vão ser livres da grande tribulação, sabe o que Jesus está falando? Se não fosse pela minha igreja no meio da grande tribulação, a minha ira destruiria a face da terra. A minha ira destruiria todos os seres humanos da humanidade. Mas porque a igreja está na grande tribulação, aqueles dias são abreviados. Jesus vai falar: se alguém disser para vocês, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Sabe o que significa? Isso, lembra, Jesus estava falando para quem em primeira instância? Para os discípulos. O que Jesus estava querendo dizer? Lucas deixa um pouco mais detalhado. Ele fala assim: vocês vão querer me ver naqueles dias. Vocês vão querer ver o Filho do Homem naqueles dias. Mas toma cuidado, porque por causa disso, muitos profetas e falsos cristos surgirão. Cara, num período de grande aflição, sempre surge alguém querendo ser o que livra todo mundo, o que salva todo mundo. Sempre surge aqueles que querem ser a solução. Jesus disse: naqueles dias vocês vão querer me ver, cara. Vocês vão querer os dias do Filho do Homem. Mas não se enganem, porque eu não vou aparecer de forma secreta. Eu não vou aparecer num porão, no deserto, numa sala reservada. Por quê?
Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, naqueles dias, muitas pessoas vão se denominar profetas. Muitas pessoas naqueles dias vão se denominar salvadores. Eles vão falar, olha, tá aqui a solução, tá aqui o escape. Olha, esse tempo de grande aflição, eu tenho para vocês o que vocês precisam. Mas Jesus fala, não se enganem, porque a minha vinda, ela é visível, ela é clara, como o relâmpago que sai do Oriente, de um extremo até outro. Como um relâmpago que sai de um extremo até outro, a minha vinda será assim visível, contemplável, clara, incontestável. E o que Jesus fala? No versículo 28, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Sabe o que isso significa? Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Quando Jesus voltar, meu amigo, o que vai ficar para trás de Jesus vai ser cadáver dos seus inimigos. E corvos e pássaros virão para comer o resto dos cadáveres, o resto dos mortais dos inimigos de Jesus. Sabe como é a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda de Jesus era gloriosa. Sinais nos cosmos, sinais celestes, a terra sendo abalada. Todo olho vendo, contemplando e tendo certeza que aquele é o Filho de Deus. E esse descerá depois de dar uma volta completa. Depois de aparecer do Ocidente ao Oriente, ele descerá no Egito. Ele marchará até Jerusalém. Passará por Edom e depois de passar pelos seus inimigos terá uma mancha cheia de sangue. E aonde estiver o cadáver dos seus inimigos, daquela cidade pecadora que ele destruiu, nós veremos pássaros e cadáveres comendo restos deles. Então a segunda vinda de Jesus, ela não é secreta de forma alguma, mas ela é muito visível. E aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Eu imagino aquelas aves no céu, né, rodeando, sabe, fazendo aqui perto de onde eu moro, às vezes parece uns pássaros preto enorme assim, ó, e eles voam em círculo, parece que estão procurando alguma presa, parece que a qualquer momento algum vai descer. Eu imagino, cara, a gente olhando para Jesus, marchando na terra. E a fumaça daquela cidade pecadora, a fumaça daquela cidade que era contra o santo de Israel, queimando para sempre, e aves descendo para comer os cadáveres, o resto dos mortais dos inimigos de Deus. Por que a gente pode ter certeza disso? Jesus ele fala, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Cara, o cenário da história muda quando Jesus se prepara para descer na terra. Cara, se a história de Deus fosse um teatro, a vinda de Jesus seria marcada, e vai ser marcada, pelo cenário do sol não brilhando mais, da lua não brilhando mais, porque eu não sei se você sabe, mas a ciência explica que o sol reflete na lua, e a lua reflete sua luz na terra, cara. É assim que funciona, a lua não possui luminosidade por si só. O sol reflete na lua, a lua reflete a luz solar, por isso que à noite a gente tem aquela claridade da lua, porque o sol em outro extremo do globo está refletindo sobre ela, e ela reflete sobre a terra. Mas o dia que o sol apagar, a lua também apaga. As estrelas que estão agora fixas no céu
cada uma no seu lugar, e estrelas não são luzes, são, né, assim se explica, são explosões no céu, né, são, enfim, eu não sou um cientista, mas naquele dia a gente vai ver no céu os fundamentos do céu caindo. Por quê? Porque quando o Filho do Homem, eu imagino, sabe, um cenário de crianças, estrelas num fio, assim, sabe, um teatro, e vem alguém de verdade pisando e aquilo tudo abalando, porque na vinda de Jesus, as estrelas caem do céu e as potências do céu são abaladas. E o que acontece depois disso? Todo mundo da face da terra vai contemplar no céu, porque aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Qual é o ensino apostólico da igreja dos últimos dias? O próximo passo do nosso Messias é abalar as estruturas dos cosmos, apagar o sol, não dar mais luminosidade para a lua, rasgar os céus e aparecer entre as nuvens, para que todo olho o contemple. Todo olho contemple aquele que criou os céus e a terra, aquele que João diz que sem ele nada do que havia feito se fez, aquele que morreu na cruz, aquele que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Nos céus aparecerá o Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A visão de Jesus, cara, não é a visão de um homem apenas, mas é a visão de um homem glorioso, cheio de poder e glória. É a visão de Jesus cheio da sua beleza, cheio dos seus atributos revelados a todos, aqueles que o amam, mas também aqueles que não o amam. Ele vindo dos céus, as nuvens trazendo Jesus das alturas, e a sua igreja clamando: glória a Deus, nós estávamos pedindo por você, nós estávamos te esperando. E os hipócritas começam a tremer, começam a ficar aterrorizados. Aqueles que não criam nele, aqueles que o transpassaram no passado, começam a se lamentar, porque ele de fato é o Filho de Deus, nos céus, entre as nuvens, vindo para governar a terra, assim como ele disse. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Cara, a segunda vinda de Jesus, ela acontece na 7ª trombeta, cara. A segunda vinda de Jesus não acontece num cenário silencioso. Para ver como tudo acontece, cara. Quem tá trabalhando, para de trabalhar. Quem tá escrevendo uma redação, para de escrever redação. Quem tá contando dinheiro, para de contar dinheiro. Quem tá fazendo qualquer coisa vai parar, porque no céu vai ter o sinal do Filho do Homem. E os anjos de Deus vão ser enviados quando a 7ª trombeta tocar, juntando os escolhidos dos 4 cantos da terra. Então nós que vamos estar na grande tribulação, quando Jesus volta, os seus anjos reúnem ao redor de todas as nações aqueles que são salvos pelo sangue dele. E a gente vai ver anjos se espalhando pelos 4 cantos, os mortos ressuscitando primeiro, e os que estão vivos flutuando até os ares para encontrar Jesus e ter os seus corpos glorificados, cara. Ninguém sobe e deixa a roupa. Todo mundo sobe visivelmente, encontra Jesus nos ares, todo mundo vai ver essa cena. Cara, assim como Jesus subiu em Atos, as pessoas verão os santos subindo, encontrando Jesus nos ares e tendo os corpos glorificados. E o que Jesus vai falar pra gente? Como ele vai encerrar essa etapa aqui? Aprendam com a palavra, com a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
sabei que está próximo o verão. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe o que Jesus está falando? Tudo isso que eu estou ensinando deve estar no coração de vocês, e vocês têm que fazer igual a parábola da figueira. Quando vocês veem que os ramos estão brotando folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Jesus está falando, olha, vocês sabem identificar o verão através das folhagens, através da figueira. E vocês precisam saber identificar a minha vida a partir dos acontecimentos. Sabe o que Jesus está falando? Você tem que estar com a sua Bíblia na mão, olhando para o cenário e sabendo que conforme essas coisas vão acontecendo, a minha vida está próxima. É tempo de vigiar, de me amar, não é tempo de desfalecer, não é tempo de perder a paixão, não é tempo de se perder com as riquezas, não é tempo, meu amigo. Não dá tempo de você correr atrás do sucesso, não dá tempo de você correr atrás da vitória tão prometida, não dá tempo de você perder as horas do seu dia em 2 empregos, cara, querendo ser rico, não dá tempo de você perder tempo amando o seu bel prazer, o seu tempo livre para ficar lá, se satisfazendo nas suas paixões. Não dá mais tempo. Porque assim como a figueira, quando começa a brotar as folhas, representa que o verão está chegando. Nós devemos olhar os sinais dos tempos e saber que Jesus também está voltando. Cara, o Messias está voltando e a forma como você vive importa. O Messias está voltando e o quanto você ora importa. Não importa quantas escolas bíblicas você faz. Não importa quantos ministérios você faça. Não importa, cara, quantas pessoas gostam de você, te admiram e batem palma para você. Não importa quantos livros você escreve. Não importa quantos podcasts a gente deixa por aí. Não importa quantas mensagens gravadas, simplesmente por gravar, a gente deixa por aí, cara. Não importa, nada mais importa quando o Filho do Homem está voltando. Isso é tão verdade que Paulo precisou falar para as pessoas, cara, continua trabalhando, pelo amor de Deus. Porque as pessoas, ao ouvir isso, estavam deixando seus empregos, cara. As pessoas estavam abrindo mão. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente continue trabalhando, continue responsável diante da sociedade, continue pagando imposto, continue pagando as contas, não vai caducar, não vai ser caloteiro, não vai comprar coisa que você não pode pagar. Continua vivendo de forma íntegra, justa e santa. Sabe que não pode pagar? Não compra, não faz carnê, não faz parcela. Não é porque Jesus está voltando que você vai... Não, meu amigo, continua vivendo de forma íntegra. Mas muita coisa muda quando Jesus está voltando. Sabe o que muda? Tem coisas que antes tinham valor que não tem mais. Tem coisas que antes brilhavam nos nossos olhos, mas não brilham mais, porque Jesus está voltando. E agora o que importa é ser fiel à palavra. Agora o que importa é o quanto eu sou íntimo dele. Porque no milênio eu quero servir Jesus. Na reestruturação da terra. Na volta dele eu quero ser encontrado sóbrio, de pé, vigilante. E não quero ser pego de surpresa. Na volta dele eu quero ser pego com óleo de intimidade em dia. Eu não quero ter 10 postagens sobre Mateus 25. Eu não quero ter 10 mensagens sobre Mateus 24. Eu quero aprender a viver fiel até que ele venha.